Você sabe que para fazer um design de sobrancelhas perfeito, o primeiro passo é medir a sobrancelha, certo? Mas você comete ou já cometeu um erro no momento de medir as sobrancelhas? Para quem ainda não trabalha com design de sobrancelhas, deve estar boiando nesse assunto. Mas calma, porque eu vou explicar. Eu preciso confessar para vocês que eu quase cometi esse erro quando eu iniciei a minha carreira como design de sobrancelhas. Sabe por quê? Porque eu aprendi de forma errada. E não foi porque eu fiz um cursinho meia boca, não. Eu fiz 3 cursos e cada um deles me ensinou de forma bem diferente em como medir as sobrancelhas. E um deles, principalmente, me ensinou de uma forma totalmente errada e se eu seguisse como foi ensinado, seria um verdadeiro desastre que eu iria cometer. Mas, como eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista e não me contento em ser uma profissional mediana, eu fui adaptando algumas coisas que eu achei coerente nos cursos que eu fiz e visualmente certo para um design perfeito. E por que eu estou falando nesse assunto? Eu acho importante dividir com você para que você também não cometa esses erros. Semana passada eu estava fazendo uma limpa lá no meu escritório e eu guardo os documentos, boletos, materiais de apoio e me deparei com as apostilas dos cursos que eu já fiz, inclusive os que eu fiz quando eu ainda não tinha nem iniciado minha carreira. Daí eu dei uma olhada nessas apostilas e lembrei do que eu passei quando eu fiz esses cursos e resolvi dividir com você. Para quem não sabe, eu fiz sobrancelhas pela primeira vez aos 14 anos e a cobaia fui eu mesma. E sem curso nenhum, eu consegui enxergar os pontos mais relevantes para harmonizar o meu rosto. Eu não sei te dizer exatamente como eu conseguia ver isso, mas era algo que eu entendia que fazia todo sentido em manter aquele design bem feito. Eu acho que eu me baseei muito em outras pessoas que eu tinha como referência e que eu não queria que a minha sobrancelha ficasse igual. Uma das pessoas que, obviamente, que eu tinha como referência era minha mãe. Minha mãe é daquela época em que as sobrancelhas eram super finas, bem arredondadas e um espaçamento entre elas muito grande. E essa moda veio desde o tempo da Elis Regina. Então, as mulheres elas tinham um verdadeiro cuidado com a aparência e como nos tempos de hoje, né, elas seguiam muito o modismo. Talvez você não saiba, mas naquela época se usava sobrancelhas tão finas, mas tão finas e arredondadas, que muitas mulheres raspavam as sobrancelhas com lâmina e faziam um desenho com lápis bem apontado para ficar bem fina mesmo. Está explicado porque vemos tantas senhoras com quase nada de sobrancelhas e com esses formatos que não ajudam nada na harmonização do rosto. Bom, então, quando eu fui fazer a minha sobrancelha pela primeira vez, como era eu mesma que estava fazendo, eu não queria cometer os erros de afinar as sobrancelhas, deixá-las arredondadas e muito menos espaçadas. Então, quando eu comecei a epilar, eu só pensava que tinha que ficar com o formato mais adequado para o meu rosto. Ok, quando eu fazia as sobrancelhas da mulherada do trabalho, eu seguia aquilo que eu achava bonito para mim. E mais, sem curso algum. Eu nunca soube naquela época que existia medições de sobrancelhas, que existia ponto alto de sobrancelhas, cauda das sobrancelhas. Eu não fazia a menor ideia do que era isso. Eu fazia sobrancelhas e pronto. Mas quando eu estava querendo tomar um novo rumo profissionalmente, eu precisava ter mais conhecimento com o que eu iria trabalhar. E eu precisava ter autoridade em como eu iria prestar um bom serviço, além de ter um conhecimento técnico, não só de saber epilar, mas era necessário entender como funcionava a estrutura das sobrancelhas, os formatos que existiam, o que combinavam mais, enfim, eu precisava de um conhecimento amplo para que eu tivesse a expertise no ramo que eu iria entrar. Mesmo eu trabalhando no banco, eu me matriculei em um curso. E esse primeiro curso foi de uma semana, foram 2 dias de parte teórica e os outros 3 dias de parte prática, sendo feito o design e os complementos em modelos. Nesse primeiro curso, o professor iniciou a parte prática, ensinando como era feita a medição das sobrancelhas.
Ele orientou que para achar os pontos de equilíbrio das sobrancelhas fosse feito com palito de laranjeira e um lápis branco. Até aí tudo bem. Conforme ele foi ensinando, eu vi que se aproximava muito do que eu tinha em mente, em como eu conseguia um equilíbrio no formato das sobrancelhas com o rosto, que ficasse mais harmonioso. Sendo um primeiro curso, eu ainda saí insegura para iniciar a minha carreira de design de sobrancelhas. Depois que eu contar para vocês sobre esses 3 cursos que eu fiz, eu vou te mostrar na prática que usando o que foi ensinado e o que ainda é ensinado por muitas escolas e profissionais, quais os piores erros que podem ser cometidos no design de sobrancelhas se seguirmos um padrão absoluto na hora das medições das sobrancelhas. No segundo curso, foram 45 dias de curso, eu ia 3 vezes na semana. Na parte prática, já de cara notei que existiam alguns ensinamentos que não seriam tão eficazes e muito menos que iriam de encontro com o que eu estava almejando. No curso fizemos alguns treinamentos, primeiramente entre as alunas, para medir as sobrancelhas. O material que eles indicavam para ser feito essa medição era o paquímetro, mas as medidas que eles adotavam eram padronizadas, ou seja, não era de acordo com o rosto e estrutura das sobrancelhas. Quando iniciamos as medições, eu vi que poderia ficar quase sem sobrancelhas se seguisse tudo conforme eles estavam ensinando. Quando terminei o curso, eu saí de lá praticamente querendo desistir desse sonho. O passo principal para conquistar um design perfeito, eu sabia que fazendo conforme eles estavam ensinando, eu jamais iria conquistar. Aí eu fui para o terceiro curso. Esse curso foi de 1 mês, uma vez na semana por 4 horas. Não tinha apostila, não me ensinaram nada sobre visagismo, formato de rosto, formato de sobrancelha, nada disso. Já no primeiro dia me colocaram para treinar as medições das sobrancelhas em uma das professoras. Na segunda semana, eu teria que levar pelo menos 2 modelos para então fazer o design e aplicar a rena. E nos outros dias, seguiram da mesma forma, eu levava as modelos e fazia o design com a rena. A medição das sobrancelhas era feito com uma régua, que ela é bem útil, eu uso ela também para encontrar o ponto de equilíbrio até hoje. Nesse caso, além deles ensinarem a fazer as medições com a régua, eles ensinaram muito basicamente como fazer um mapeamento, mas muito basicamente mesmo. Na verdade, ensinaram a fazer o esboço só das sobrancelhas usando a linha. Quando eu terminei esse curso, eu saí um pouquinho mais animada, porque eu entendi que eles seguiam um pouco daquilo que eu enxergava como ter sobrancelhas mais harmoniosas com o rosto. Depois disso, quando eu comecei a atender de fato, eu fui adequando com o que eu entendia que ficava mais harmônico com o rosto. Agora eu vou te mostrar na prática os erros que você não deve cometer nas medições e nunca, mas nunca mesmo, siga padrões engessados nas medições das sobrancelhas. Fique ligadinho aí que eu vou mostrar numa modelo como você pode encontrar os pontos de equilíbrio. Então vamos lá. O material necessário para um design de sobrancelhas, o básico, tá? Você vai precisar de algodão, um tônico ou adstringente, eu uso esse, que ele é 5 em 1, então ele tem a função de remover as impurezas, ele revigora, reduz o brilho, né, da pele, controla a oleosidade e equilibra o pH da pele. E ele serve para todo tipo de pele mista, oleosa. É bom falar das diquinhas, né, de produtos que a gente usa, porque tem bastante gente que tem dúvida. Um paquímetro, tá? Esse ele tem a travinha aqui em cima, eu vou fazer um vídeo explicando sobre o paquímetro. Um lápis, né, de olho, pode ser branco ou você pode usar o lápis dermatográfico Mitsubishi, que ele é o melhor, tá? Ele não sai da pele. Um palitinho de laranjeira, pinças. Eu tenho 2 tipos aqui de pinças também. Escovinha para pentear as sobrancelhas
e linha. Pode ser esta linha, como pode ser essa que é de pipa, né, que é chamado de linha para pipa, como pode ser a linha de algodão ou poliéster também, tá? Então esses são os materiais que a gente precisa para fazer um design de sobrancelhas. Bom, gente, vou mostrar para vocês então como que foram nos cursos ensinados de formas diferentes e o que vocês não devem fazer no momento que for medir as sobrancelhas, tá? Então eu vou mostrar do primeiro curso que eu fiz, como que foi ensinado, que nem eu falei, foi com um lápis de palito de laranjeira e um lápis branco para encontrar os pontos iniciais, ponto alto e ponto final da sobrancelha. Então, como que ele ensinou? De forma muito básica, assim, sem muita firula. Pegar o palitinho de laranjeira, meio do nariz aqui bem na abinha, com palitinho reto, segue até em cima. Segue até em cima e traça o ponto inicial. Da mesma forma do outro lado. Sem apertar o nariz, só encostar mesmo. Traça o ponto inicial. Ponto alto, como que acha com um palitinho de laranjeira? Bem no centro aqui do nariz da cliente. Caso a cliente tenha o nariz um pouquinho torto, vai pegar pelo arco do cupido, que é essa parte aqui da boca, tá? Do lábio. Aí vai traçar aqui, ó, na abinha do nariz, a cliente tem que estar olhando pra frente, vai traçar bem na bolinha preta, na íris dos olhos, traça, acha o ponto alto. O ponto final é aqui, ó, no cantinho externo do nariz, com o cantinho externo dos olhos, traça, acha o ponto final. Da mesma forma, vai fazer do outro lado. Centro aqui, traça bem no meio, acha o ponto alto. Da mesma forma aqui do outro lado, cantinho externo do nariz, cantinho externo dos olhos, traça o ponto final. Foi desta forma que ele ensinou a achar o ponto de equilíbrio, né? Ponto inicial, ponto alto e ponto final das sobrancelhas, com um palito de laranjeira e um lápis branco. Aqui você já encontrou os pontos iniciais. Depois eu vou falar o que eu fiz, que eu adaptei. Se eu quisesse encontrar o ponto inicial, ponto alto, ponto final, para ver se tá na mesma medida de um lado e do outro. Então é assim, gente, aqui eu vou fazer a próxima medição, conforme foi ensinado, foi com um paquímetro, tá? Que é essa régua, ela tem trava, tem algumas que não tem. Eu tenho uma outra que depois, em outro vídeo, eu mostro pra vocês, que eu vou mostrar os materiais. Mas o que eles ensinaram é uma das coisas que eu queria que vocês aprendessem a não fazer medições padrões, né? Não existe padrões, cada pessoa é diferente da outra. Algumas têm as sobrancelhas mais longas, outras têm sobrancelhas mais curtas, então não dá pra gente seguir um padrão. A gente tem que analisar muito bem o rosto da pessoa, a sobrancelha da pessoa, pra gente encontrar um design perfeito. Então, como que foi ensinado nesse curso? Primeiro, para achar os pontos iniciais, ponto alto e ponto final. O que eles falaram? Para você achar, em média, né, o espaçamento aqui das sobrancelhas, eles falaram que é em torno de 3 centímetros, tá? Se for 3 centímetros, vamos medir conforme eles falaram. 3 centímetros. E o que eles falaram também? Para achar o ponto inicial, a gente tem que pegar aqui no cantinho da lacrimal dos olhos. Então, se eu pegar aqui, ó, daria os 3 centímetros, um pouquinho mais.
Mas olha o que eles falaram. Encontrar com 3 centímetros a sobrancelha, o ponto inicial. Vou traçar aqui só para vocês verem. As sobrancelhas da minha modelo, ela tá na medida certa, tá? Ela começa na medida certa. Porém, eles ensinam, né? Eles ensinavam que tinha que começar com 3 centímetros ou no cantinho lacrimal dos olhos, tá? Então, vou mudar aqui. 3 centímetros daria aqui, que foi onde eu medi. Então, tracei, já vai ficar aberta as sobrancelhas da minha cliente se eu fosse seguir esse padrão. Pra achar o centro do rosto, aí dividia por 2, então 1,5. Então, pegaria aqui e traçaria o ponto, seria 1,5. É só puxar pro outro lado também, ó, pra ver se tá na medida certa. Então, centro do rosto da cliente. Eles falaram mais uma coisa também que pra mim é errada, que as sobrancelhas, ela tem uma medida de 5 centímetros, contando com esse início aqui de 1,5, né, esse espaçamento. Então, seria aqui a sobrancelha da minha cliente. Ela até dá no ponto final correto, porém, eu tiraria um pedaço das sobrancelhas dela. Pra achar o ponto alto, como que seria? Aí que tá o segredo, que eles ensinavam, que você acha o ponto alto desta forma. Então, se a sobrancelha, ela tem 5 centímetros, o que eles ensinavam para achar o ponto alto? A metade dos 5 centímetros, 2,5. Aí acrescenta mais 1 centímetro, ou seja, 3,5. Então, para achar o ponto alto, seria 3,5. Mediria aqui no paquímetro 3,5. Ponto inicial aqui das sobrancelhas da cliente, acho o ponto alto. Se vocês se recordarem no anterior que eu fiz com o palito, o ponto alto da minha cliente é nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, o ponto alto da cliente acabaria ficando um pouco mais para baixo, já não ficaria certo. Então, o início das sobrancelhas não iniciaria certo. Ponto final, deixaria da forma correta, ponto alto não ficaria certo. Então, seria uma sobrancelha curta, com ponto alto no lugar errado e totalmente espaçada. Se você vê por aí sobrancelhas espaçadas, provavelmente as medidas que a pessoa, o designer, por exemplo, encontrou foi dessa forma. Então, por isso que eu falo para não seguir padrões engessados, tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês do terceiro curso que eu fiz, que eles ensinaram com uma régua que eu comentei, que eu uso até hoje. É essa régua aqui, régua geométrica. Eu acho ela bem funcional pra achar o ponto inicial, ponto alto, ponto final. Porém, eu adaptei algumas coisas junto com a régua, tá? Então, como que acha, no caso, como que eles ensinaram a achar os pontos iniciais, ponto alto e ponto final? Primeiro, eles ensinaram a achar o centro do rosto da cliente pelo arco do cupido, que é essa partezinha aqui da nossa boca, tá? E aí, traçar com a régua o centro do rosto. Para achar o ponto inicial, não sei se dá pra ver, tem um buraquinho aqui na régua, né? A gente vai encaixar aqui no nariz da cliente, vai deixar reto e vai traçar o ponto inicial. Da mesma forma, do outro lado, vai encaixar aqui no meio do nariz da cliente, régua reta. Acha o ponto inicial. Para achar o ponto alto, vai pegar aqui no meio do nariz da cliente, vai usar essa bolinha aqui para colocar no centro da íris. Então, fica com o olho reto, isso, por favor. Centro da íris. Acha o ponto alto. Da mesma forma, do outro lado. E aí, o ponto final vira a régua ao contrário,
vai encaixar aqui no nariz da cliente, vai traçar no canto externo do olho e vai traçar aqui o ponto final, da mesma forma do outro lado. Encaixa aqui no nariz da cliente, final dos olhos, final das sobrancelhas. Aí, o que foi que eu adaptei pra eu ver se essas medidas tá certa? Porque o que eles ensinaram foi o seguinte, se vocês olharem aqui na régua, ela tem os centímetros, né? Vai até 13. Eles falavam o seguinte, pra você achar de um lado pro outro, você pega aqui no número 0, põe no ponto inicial, vai até o ponto alto aqui, que ela é transparente, vira só um pouquinho assim o seu rosto. E aí você traça aqui. Na medida deu 4,3 mais ou menos. Aí você vai tirar o parâmetro do outro lado. Vai pegar aqui no 0 e vai pôr do outro lado, ela tem que bater certo. Se ela bater errado é porque a medida tá errada. Aqui deu um pouquinho afastado. Mas aí, como que eu tiro a prova dos 9? Porque eu acho muito pequenininho aqui e não dá pra ter certeza. Eu uso o paquímetro. Então, como que eu faço? Eu pego, meço as sobrancelhas pra ver se ela tá na medida certa. Pontinho alto com ponto final, pontinho inicial com ponto final. Deu 6. Da mesma forma do outro lado, ó. Tem que dar 6. Aí, do ponto inicial pro ponto alto, tem que dar a mesma medida. Vai dar 4,2. Aqui também tem que dar 4,2, tá? Aí eu já tenho certeza que as sobrancelhas estão nas mesma medida. Então, eu já encontrei as medidas, conferi e vi que estão exatamente na mesma proporção, tanto de um lado quanto do outro. Aí eu posso iniciar o meu mapeamento, que eu posso fazer com a linha também, né, o mapeamento. Ou, para quem tem mais prática, fazer a mão livre. Eu não aconselho fazer a mão livre, porque na linha fica muito mais certo e muito mais retinha a sobrancelha. Mas é isso. Não sigam padrões engessados de números. Medir as sobrancelhas, início tem que ser sempre com 3 centímetros ou com 1,5. Cada cliente, cada pessoa é diferente uma da outra, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que tem pessoas que têm bastante dúvidas, quando vai achar o ponto inicial de uma cliente, se o nariz dela for um pouquinho mais largo. No caso da minha cliente, ela tem um narizinho bem fininho, então assim, as sobrancelhas dela, vamos ver quanto que dá de medida aqui. Ó, dá 1,5 de espaçamento, dá um pouquinho mais. Dá 1,60 de espaçamento. Mas o narizinho dela também é fininho. Às vezes vai encontrar cliente que tem um nariz bem mais largo. E aí, Renata, como que eu faço pra achar? Porque o nariz da minha cliente vem mais aqui. Se for com um palito pra achar o ponto inicial, vocês vão pegar um palitinho, vão apoiar bem no meio aqui da abinha e vão dar uma apertadinha. Se eu fizesse isso, no caso da minha modelo, eu ia apertar, ela ia acabar ficando um pouco mais pra dentro e a sobrancelha muito fechada. Se for uma pessoa com um nariz um pouco mais larguinho, vai dar uma apertadinha pra traçar o ponto inicial. Sempre vai ficar um pouco mais pra dentro do cantinho lacrimal aqui da cliente, tá? Nunca traça por aqui por fora. Tem gente que inicia traçando por aqui por fora do nariz, aqui na abinha, no cantinho externo do nariz. Se eu traçar aqui, ó, vai ficar aberto também, tá bom? Então é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve pra mim aqui no comentário e conta pra mim também como que vocês acham o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final das sobrancelhas.